Olá meu povo! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos falar neste vídeo sobre Batalha do Genipapo, história desta guerra. Antes de começar, já deixa seu gostei e se inscreva no canal para dar aquela famosa ajuda, e se quiser acompanhar o canal, ative o sininho, e vamos deixar de modinha e começar este vídeo. Ocorreu no dia 13 de março de 1823 uma batalha decisiva para a independência do Brasil, a Batalha do Genipapo. Cearenses e maranhenses se juntaram ao povo do Piauí nessa importante data histórica para lutar contra resistentes tropas portuguesas, lideradas pelo Major João José da Cunha Fidié. A data é geralmente esquecida nas aulas de história do ensino fundamental e médio, e apesar de ter sido de grande importância para todo o país, não é facilmente encontrada em livros sobre o assunto. Mesmo no estado onde aconteceu a batalha, o Piauí, poucas pessoas têm conhecimento sobre a grandeza dela, mas alguns historiadores e alguns políticos já estão tentando mudar a situação e já está em curso a implantação da Batalha do Genipapo na disciplina de História. Como aconteceu a Batalha do Genipapo? A batalha aconteceu às margens do rio Genipapo, onde atualmente encontramos a cidade Campo Maior, no Piauí. A batalha se iniciou após terem sido descobertas as intenções do comandante das tropas portuguesas: manter a região sob o domínio português para abafar os movimentos de independência que se desenvolviam na área. Os brasileiros decidiram então impedir que o plano dos portugueses fosse realizado, e travaram uma luta entre o Império do Brasil e o Reino Unido de Portugal. Do lado brasileiro estavam pessoas simples, lavradores, artesãos, escravos, roceiros, vaqueiros, etc., enquanto do lado português haviam soldados bem treinados, bem armados e a cavalo. A Batalha do Genipapo é conhecida como uma das mais sangrentas batalhas realizadas no solo brasileiro. Isso se deve ao fato de que os brasileiros não foram para a luta com armas de guerra, e sim com facões, machados, porretes e armas artesanais. Cerca de 200 brasileiros foram mortos e outros 542 foram feitos prisioneiros por Portugal, enquanto 116 portugueses morreram e 60 ficaram feridos. Os brasileiros perderam a batalha, mas fizeram a tropa mudar de percurso e evitaram que o exército português fosse até a capital, onde, por não haver exército de prontidão, seria muito fácil tomar o comando de tudo. A tática de guerrilha dos piauienses. Não importava o quanto de preparação militar tinham os piauienses, antes de tudo, importava sair da dominação portuguesa, pelo menos é o que podemos compreender. Penso que na época aquelas pessoas não sabiam o que era tática de guerrilha. No entanto, após a luta que durou de 9 segundos a 14 segundos, num ataque de surpresa, os sertanejos se apoderaram dos armamentos, munições e bagagem dos militares portugueses e cercaram o caminho para a cidade de Oeiras, que já tinha aderido à independência. A fuga do comandante Fidié. Este fato, somado a outros, fizeram que o comandante Fidié se retirasse do Piauí. Ele, com sua tropa, se refugiou em Caxias, onde tentou recuperar suas forças militares e econômicas, mas não conseguiu, ao que tudo indica. Nesse momento, os portugueses já se encontravam provavelmente sem recursos financeiros e passando sérias dificuldades de sobrevivência, até porque estavam em terras estranhas para eles. Sem recursos financeiros, com boa parte do armamento subtraída pelos sertanejos e com pouca alimentação, os soldados, que eram mercenários, começaram a deserdar do exército português, deixando o comandante em sérios apuros. O cercou a Caxias. Na sequência, mais de 6.000 homens, entre piauienses, maranhenses e cearenses, se dirigiram para Caxias, e após 15 dias de cerco à cidade ocorreu o combate no Morro das Tabocas, com a rendição de Fidié, faminto e desarmado.
Em 6 de agosto de 1823 foi oficializado, por uma junta militar, a independência do Maranhão, Piauí e Ceará. Figueiredo foi preso e enviado para o Rio de Janeiro, de onde foi enviado para Portugal, aparentemente sem nenhuma consequência para as mortes a que deu causa. A importância da Batalha do Genipapo para a manutenção da unidade territorial do Brasil, bem como defender que o tema deveria ser abordado nos livros didáticos de forma aprofundada nas escolas de ensino fundamental e médio no âmbito nacional. Local onde ocorreu a batalha. A Batalha do Genipapo ocorreu junto do Riacho Genipapo na cidade de Campo Maior, e houve uma importante luta sangrenta envolvendo soldados treinados do governo de Portugal, fortemente armados, e cidadãos comuns piauienses, na data de 13 de março de 1823, cujas circunstâncias históricas consistia em tornar o Piauí livre da dominação portuguesa, uma vez que em 7 de setembro de 1822 o Brasil oficialmente se declarava independente de Portugal. As provas da Batalha do Genipapo estão devidamente registradas nos livros de pesquisadores que se interessaram pelo episódio, como a professora Claudete Maria Miranda Dias, Francisco Castro, Abdias Neves Caio Thiago e Bernardo Aurélio, e a criação em 1973 do Monumento do Genipapo em Campo Maior. Exército de Sertanejos. Claudete Maria Miranda Dias relata que mais de 2.000 pessoas entre fazendeiros, oficiais militares, vaqueiros, lavradores, artesãos, escravos e roceiros foram lutar contra os soldados portugueses no campo de batalha, usando foices, facões, machados, enxadas bem como outros instrumentos domésticos. Do lado oposto havia soldados treinados, entre 1.600 a 1.800 homens, na cavalaria, fuzilária, homens de infantaria, todos equipados e armados, com 11 peças de artilharia, um canhão e lançadoras de granadas, conforme relata a professora Claudete Maria Miranda Dias. O resultado obviamente foi uma carnificina, com 200 mortos em poucas horas. Em 1823 essa região era composta por pessoas de vida humilde, simples, e um padrão social, típico de zona rural. A vida dessas pessoas, nessa época, consistia em sair de casa para a roça e no domingo da casa para a capela. Do outro lado, os inimigos eram pessoas acostumadas com uma vida de crueldade, com históricos de assassinatos, e sabe lá a Deus do que mais, pois eram mercenários. Esses humildes camponeses teriam sido levados à luta por um sentimento patriótico, ou foram empurrados para a morte por uma elite local que oprimia seus pares tanto quanto o governo estrangeiro. Conclusão: o que justificou uma multidão mergulhar para a morte num campo de batalha tremendamente desigual neste estado do Piauí? A resposta pode ser simples, parafraseando Hiermin: a luta pelo direito de um povo de ser soberano, livre de se autodeterminar. Mas, será que não havia uma elite local com interesses próprios, que oprimia seus pares tanto quanto o governo estrangeiro e que teria conduzido esses camponeses para um mergulho de morte? Todavia, não há dúvida de que a Batalha do Genipapo contribuiu efetivamente para que houvesse uma unidade geográfica nacional, pois obviamente a coroa portuguesa queria conseguir manter sob seu domínio pelo menos uma parte do Brasil, com grandes dimensões geográficas, com terras férteis abundantes e grandes jazidas de minérios. Defendemos que a Batalha do Genipapo seja inserido nos conteúdos de ensino de história do Brasil em todas as séries da educação básica a nível nacional, porque o tamanho da importância desta batalha é o tamanho que tem o Brasil. Bem, gente, ficamos por aqui e espero que tenha gostado do vídeo e até o próximo. Não esqueçam, deixa o gostei e fiquem com Deus. Até outro dia feliz ou dia do ou curioso.